Olá, hoje nós vamos iniciar o 10º capítulo do livro Libertação de André Luiz. Esse capítulo tem o título Em Aprendizado. E aí André começa dizendo: de volta para casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não repreendia qualquer ataque em defesa da doente querida. A jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Lembra que eles estavam voltando da missa, né? Um dos insensíveis magnetizadores presentes, a determinação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação da visão. Não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam fortes modificações. Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo os tormentos psíquicos que desejam. Grossas lágrimas banhavam o rosto da enferma, traduzindo suas agitações interiores. Dilacerada, a mente aflita e sofredora tiranizava o coração que batia aceleradamente, imprimindo graves alterações em todo o seu corpo. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a se interessar pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura como se tivesse doando combustível a um motor. Margarida, ainda que desejasse, agora não conseguiria se erguer. Compacta emissão de fluidos tóxicos se misturava à linfa dos canais semicirculares do ouvido, né? Ou seja, se misturava ao líquido orgânico originado no sangue. Aqui a gente vê que já se caracteriza um processo de subjugação. Eu vou parar um pouquinho de ler o capítulo, né, de falar sobre o capítulo, e vou falar sobre a subjugação, né? Eu acho que é interessante a gente lembrar o que é isso, né? É um texto que foi escrito por Manuel Filomeno de Miranda, e ele diz o seguinte: subjugação é a etapa mais grave no curso das obsessões, caracterizada pela perda do discernimento e da emoção. O estágio da subjugação representa o clímax do processo de vingança que o adversário desencarnado impõe à sua vítima, em torpe tentativa de aniquilar a existência física. Lembra, esse é o objetivo do Gregório, né? Acabar com a existência física dela. A perfeita afinidade moral entre aqueles que experimentam a pugna infeliz traduz o primarismo evolutivo em que desenvolvem os sentimentos, razão pela qual acoplam-se perispírito a perispírito, impondo o algoz à vontade dominadora sobre quem lhe padece a ferocidade, por cujo doloroso meio lapida as arestas remanescentes dos crimes perpetrados anteriormente. A subjugação é um predomínio da vontade do desencarnado sobre aquele que se torna sua vítima,
exaurindo suas forças e destrambelhando os seus equipamentos de aparelhagem mental. Noutras vezes, a irradiação mental perniciosa, que é descarregada com obstinação, alcança a sede dos seus movimentos ou o núcleo perispiritual das células, provocando desconcertos que se transformam em paralisias, paresias e distúrbios degenerativos. O perseguidor enseguecido pelo ódio ou vitimado pelas paixões inferiores longamente acalentadas, irradia forças morbíficas que o psiquismo daquele que infligiu a amargura assimila por identidade vibratória e se torna decodificada no organismo, produzindo os objetivos anelados pelo obsessor. Em ordem inversa, a onda de amor e de prece, de envolvimento caridoso e fraternal, termina por encontrar receptividade tão logo o paciente se deixe sensibilizar, transformando-a em harmonia e saúde, bem-estar e paz. Todos os fenômenos ocorrem no campo das equivalentes sintonias, sem as quais são irrealizáveis. Ou seja, não tem sintonia, não tem vingança. Não tem sintonia, não tem ajuda. Desse modo, a violência registrada nas agressões para a subjugação somente encontra ressonância por causa da afinidade entre aqueles que se encontram envolvidos no embate. Normalmente, o processo é lento e persuasivo, provocando danos que se prolongam no tempo, enquanto são minadas as forças defensivas para o tombo evidente nas malhas da pertinaz enfermidade espiritual. O processo cruel da obsessão de qualquer matiz tem suas raízes sempre na conduta moral infeliz das criaturas pelo cultivar de sua inferioridade em contraposição aos apelos elevados da vida, que ruma para a suprema vida. Enquanto os espíritos permaneçam afeiçoados às heranças do estágio primitivo, mantendo o egotismo exacerbado, graças ao qual humilha e persegue, trai e escraviza, explora e infunde pavor ao seu irmão, permanecerá aberto o campo psíquico para as vinculações obsessivas. Somente uma radical transformação de conceito ético entre os homens é que os mesmos disporão de recursos seguros para se prevenirem das obsessões. No entanto, porque cultivam os propósitos inferiores em predomínio na natureza humana, as complexas parasitoses obsessivas acontecem. Agravada pela alucinação do perseguidor, a subjugação encarcera na mesma jaula aquele que a fomenta, emaranhando-se nos fulcros perispirituais do encarnado. Termina por se fixar emocionalmente, permanecendo presa da armadilha que urdiu. A subjugação é perversa maquinação do ódio, da necessidade de vingança, a que os espíritos dementados, pela falta de paz, se escravizam. Cultivando os sentimentos primários e encerrando a mente nos objetivos da vingança, eles se fecham na sombra da ignorância,
perdendo contato com a razão e a divindade, enquanto não se permitem a felicidade que acusam de havê-los abandonado. Ambos ditosos, quer dizer, o subjugado e o subjugador, engalfinham-se na rivalidade. Não se dão conta que somente o amor conseguirá rompê-la. De tratamento muito delicado e complexo, o resultado ditoso depende da renovação espiritual do paciente, na razão em que desperte para a seriedade da conjuntura aflitiva em que se encontra. Simultaneamente, a solidariedade fraternal envolvendo ambos enfermos em oração e compaixão, esclarecimentos e estímulos para o futuro saudável, conseguem romper o círculo vicioso de energias destrutivas, abrindo espaço para a ação benéfica, o intercâmbio de esperança e libertação. A subjugação desaparecerá da Terra quando o verdadeiro sentimento da palavra amor for vivido e espraiado em todas as direções, conforme Jesus apresentou e vivenciou até o momento da morte, e prosseguindo desde a ressurreição gloriosa até os dias de hoje. Essa página foi psicografada por Divaldo em 28 de 7 de 99, no Centro Espírita Caminho de Redenção, em Salvador, na Bahia. Existem muitas outras literaturas falando sobre subjugação, né? Eu escolhi essa porque ela tem uma síntese muito bacana para o assunto aqui, né? Então, voltando ao livro, André Luiz diz: terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Outros casos aguardavam a legião de Gregório, e Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebeu suficiente material de prostração, quer dizer, de enfraquecimento, para 30 horas consecutivas. Pouco a pouco, a casa se esvaziou, agora parecia uma desprezada colmeia de marimbondos vorazes. Mas aí permaneciam Saldanha, os dois magnetizadores, nós três e a coleção de mentes em formas ovoides ligadas ao cérebro da senhora flagelada. A sós com o terrível obsessor, Gúbio procurou sondar discretamente o seu íntimo. E nosso orientador atencioso nos disse: sem dúvida que a sua fidelidade aos compromissos assumidos é bastante significativa. E enquanto Saldanha sorria envaidecidamente, Gúbio continuou de olhar penetrante e doce. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir a eles tão delicada missão? E o interpelado explicou decidido: o ódio, meu amigo, o ódio. E indicando a doente, Gúbio perguntou: a senhora? Não propriamente a ela, mas ao pai, juiz sem alma que devastou o nosso lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. E diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, ele continuou: assim que abandonei o corpo físico,
por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançou à extrema penúria, não pude me afastar do ambiente doméstico. Minha infortunada Iracema herdou meu filho querido, a quem não pude deixar qualquer recurso apreciável. Jorge e sua mãe passaram, desse modo, a enfrentar dificuldades e aflições que não posso lembrar sem imensa angústia. O operário, em rude serviço braçal, meu filho, não conseguia sustentar dignamente a casa. A mãezinha foi se definhando em padecimentos contínuos e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge se casou, muito cedo, com uma colega de trabalho que, por sua vez, lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassinato, ocorreu na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava, e toda a culpa, em face das circunstâncias inextricáveis, recaiu sobre ele. Acompanhei sua prisão imerecida e, sem qualquer recurso para ampará-lo, segui os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se fosse um homicida vulgar. Ora, eu que me anexei aos parentes desde o instante horrível, para mim, da transição corporal, jamais me senti disposto à submissão. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Me habituei muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte. E reconhecendo que o túmulo não me revelou qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida em meu escuro pardieiro, onde a convivência de Iracema, através de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava. Assisti, por isso, com indescritível terror aos detestáveis acontecimentos. Humilhado, na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge, inocente. Identifiquei o verdadeiro criminoso que ainda agora desfruta posição social invejável e tudo fiz sem resultado, por clarear o processo ultrajante, desonroso, né? Meu filho sofreu todo gênero de atrocidades morais e físicas, castigados por um delito que não cometeu. Desanimado por minha vez de algo recolher de inútil, junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. O magistrado, porém, longe de aceitar minha inspiração, que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indébita condenação, na ânsia de desculpar o verdadeiro criminoso. Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor, e prosseguiu. Descrever o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável à capacidade verbal. Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sob maus tratos. E Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se para se ligar ao espírito do meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz.
Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa desencarnou num leito de indigência, reunindo-se por sua vez ao angustiado casal. Minha neta, hoje adolescente, mas ameaçada por um futuro incerto, atende a serviços domésticos aqui mesmo nesta casa, onde irmão translocado de Margarida procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. O juiz, que aqui preside a Assembleia Familiar, recebendo em sonho minhas promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos seus próprios parentes, empenhado em reparar de algum modo seu crime. No entanto, apesar disso, meu esforço não será menos enérgico. Surpreendido, notei que meu orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Pousando olhos cheios de simpatia no interlocutor, apenas murmurou: realmente, a sementeira de dor é das que mais nos afligem. Eu vou parar, porque não vai caber tudo.